a live que é do nosso programa Gestação em Acalento, né? Para quem não conhece, é um programa exclusivo da Camed Microcrédito, voltada para as nossas mulheres, né? Que aí dentro da Microcrédito a gente tem um número mais de 50% aí do nosso quadro de colaboradoras são mulheres. Então, a gente tem um programa exclusivo para conectar essas mulheres dentro de uma fase tão especial que é a maternidade, né? Então, lá dentro a gente funciona, né? Como é que a gente funciona para quem não está no programa ou para quem não conhece? A gente funciona com um grupo de apoio online, e aí lá dentro desse grupo tem uma equipe multi aí, profissional, né? Com as DHs, médicos, técnicos, né? Dentro do pessoal aqui da sede para dar apoio e direcionamento e orientações. E esses momentos iguais a esse bate-papo que a gente está trazendo hoje aí com a participação da Amanda, é, é exclusivo para essas nossas gestantes, mas em alusão à campanha do Outubro Rosa e o tema, né? A gente resolveu abrir para quem tem afinidade com a temática, para quem gosta de falar sobre isso, não somente para aquelas que estão gestantes, mas para aquelas que já são mães e mulheres, né? Então, a gente está abrindo aí para esse grupo e eu quero convidar a Amanda, né, que é a nossa coordenadora aí de DH da Regional Bahia, Juazeiro, administradora, né, por formação, e eu adorei quando ela botou DH por paixão, pós-graduada em gestão empresarial e educação profissional e tecnologia, tem mais de 10 anos na área de gestão de pessoas e 5 anos aí com a gente no CRED Amigo. Então, seja muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigada por ter topado, né, trazer aí a sua experiência, seu olhar, né, como você bem colocou, você está mais de 5 anos aí no CRED Amigo. Então, você entende essas mulheres, essa conexão que a gente tem dentro do negócio, né? E aí tá com você, tá? Muito obrigada por estar aqui e conduzir esse momento para a gente. Boa tarde. Olha, credo de amigo, 5 anos. Eu acho que eu nunca estive tão nervosa como eu estou hoje, viu? Vou Ah, abrir logo o jogo. Boa tarde, meu povo. Que felicidade, ó. 80 pessoas aparecem aqui para mim. Bombamos, não foi? Que coisa boa. maravilha. Massa, show de bola. Sejam bem-vindos. Estou muito feliz com esse convite. É um convite que representa para além do cargo de DH, né? Agora a gente está falando aqui como mãe de Heitor, então estou muito feliz, né? Vocês vão ver aí eu olhando para os dois lados, que eu estou com duas telas aqui ao mesmo tempo, para conseguir ver o slide e ver vocês aqui também interagindo, tá bom? Deixa eu já botar a apresentação aqui, só para já dar o primeiro comando para vocês. E aí a gente vai acompanhando aqui no chat, tá? As dúvidas ou participação. Ótimo. E enquanto a Amanda projeta aí a apresentação, eu queria que quem está aqui nessa sala, né? Hoje a gente está com 77 pessoas, que é mãezinha, que está lá no grupo do Gestação em Acalento. Eu queria que vocês deixassem aí no chat, eu tô no grupo Gestação em Acalento, ou então deixa um coraçãozinho rosa azul, amarelo, que cor for aí no chat, só para a gente poder acompanhar depois, como a gente abriu a live, o momento, para a gente saber de quem está lá no grupo e está aqui também com a gente, tá bom? Obrigada, a Amanda já projetou aí. Vamos fazer assim? Todo mundo conhece aí o mãozinha para levantar, né? Levanta a mão aqui. Quem está nesse cenário de ser mamãe, estar gestante ou já é mamãe? Só para a gente ver o quantitativo de mãozinha levantada. Para eu ajustar aqui a comunicação. Eu já vi uma gestante minha de mãozinha levantada. Coisa linda. Deixa eu ver. Tá aumentando. 20 até. Apareceu 20 até aqui para mim. É porque acho que ele dá um limite, né, Maíla? De mãozinhas levantadas. Quando Eu eu acho que desço sim, mas já mais. tem mais de 20, viu, Tem mais, Amanda? é. Quando eu desço, eu vejo que tem mais mãozinhas levantadas. Show de bola, que bacana. Agora, baixem as mãozinhas rapidinho, só para a gente ver um outro público aqui. Baixem as mãozinhas, clica de novo lá. Falta 6 pessoas baixarem a mão. Eu quero agora a mãozinha levantada de quem não é mãe, não está gestante, também ainda não é mamãe.
Olha, massa, show de bola. Ok, ok, ok. Só para eu entender aqui o público como é que tá e ajustar a comunicação com vocês, tá? Vamos começar, que como eu falei, Marília falou aí, 5 anos de programa, eu já sei o que é que significa dia 24 do mês, né, minha gente? Então, bora nós. Olha só. Gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Maíra explicou já, a gente abriu, estendeu o convite para quem ainda não é mãe, porque a gente está no Outubro Rosa, a gente fala de cuidado com a mulher, né? Fala de coisas que vai muito além da maternidade. Antes de ser mãe, nós somos mulheres, a gente passa por vários processos de transformação, de desenvolvimento, né? Várias escolas acontecem na nossa vida antes da grande escola maternidade. E tudo isso que ela me apresentou aí já, né? Não vou repetir para não ficar postergando, mas além de tudo, acima de tudo isso, mãe de Heitor. Coloquei a fotinha aí atual dele para vocês verem como está gordinho. Por isso que numa reunião que eu tive aí, o pessoal falou que meu braço estava malhado, mas não é academia, é esse gordinho aí que eu tô carregando no braço todo dia. Então, acima de tudo isso, mãe de Heitor, hoje a gente vai falar desse tema, maternidade e um conto de fadas. E eu já tinha usado esse tema com outro público uma outra vez, e eu sei que gera curiosidade, porque quando fala assim, parece uma visão muito romântica, né? Conto de fadas, será mesmo? Quem já é mamãe aí? É esse sentimento mesmo de que a maternidade é um conto de fadas, porque para mim, conto de fadas é tudo maravilhoso, né? Tudo lindo, não tem perrengue, não tem noites mal dormidas, não tem filho no hospital, que eu tive inclusive essa semana até 3 da manhã, né? Então, o que é que vocês acham, assim, se alguém puder simplificar, resumir no chat aí, ou então ligar o microfone, pode ser, para facilitar também a comunicação e ser mais rápido. É, Alguém estranhou esse tema? Um conto de fadas? O que é que vocês têm a me dizer? Um comentário. Realmente é padecer no paraíso. É uma loucura, mas escolhi 10 mil vezes essa loucura. Já sabia que vinha surpresa por aí. Fiquei curiosa. Olha, Amanda, eu posso te dizer que levantou polêmicas por aqui, viu? As Eita. mãezinhas que ficam aqui na sede, o pessoal, Maírla, maternidade e conto de fadas. Aí eu digo, Calma, participe da pessoal. live. Maiara, eu achei uma mentira danada. Conto de fadas, então eu sou a empregada das fadas. Eita, Wilma! Massa, show de bola. Que massa que vocês entraram aí no, no tema, né? A nível de curiosidade, de realmente criticar. Esse tema aí, logo de cara, para a gente gerar essa crítica mesmo. Mas, gente, quando a gente fala de conto de fadas, é, todo mundo tem uma versão do conto de fadas, né? Quem conta historinhas aí para os filhos, uma conta de um jeito, outra conta de outro. Então a gente vai sim agora vir ver aí esse conto de fadas que estão falando no chat, né? É o seguinte, Maíla, só para eu entender um comentário que eu vi aí, quer dizer que se alguém quiser ligar o microfone para participar, tem que levantar a mão e a produção que autoriza é o microfone ligado, é isso? É Isso, assim? correto. Menina, eu tô chique aqui, cheio de assessores, ó, que massa. Pois pronto, combinado. E, ó, Hanna, achei mesmo que era um conto de fadas, porque vi a princesa na chamada da live. Ah, para! E o príncipezinho aí também. Pois bora lá, bora entender o que conto de fada danado é esse. Vamos começar pelo conto de Chapeuzinho Vermelho. Vocês lembram, né? Pela estrada fora, eu vou bem sozinho. Eu sei que todo mundo conhece. E o que é que a gente pode falar aí sobre esse conto de fadas? Pergunta logo de cara: quantos lobos maus você teve que enfrentar na sua jornada materna até aqui? Esse é o conto de fadas que a gente vai começar. Sentimento de culpa, sensação de ser insuficiente, às vezes aquela vontade que nunca se cumpre de se priorizar, parece que realmente quando nasce um filho, morre uma mulher. Será que tem que ser assim? Outro lobo mau muito comum, julgamento alheio, que a gente passa o tempo todo, né?
solidão de ser uma mãe solo. Acredito que deva ter algumas mães aqui que tá passando também por esse cenário. E a saudade de ser quem foi um dia. Essa saudade de ser quem foi um dia para mim começou antes mesmo de eu nascer. Quem me conhece nas redes sociais deve ter visto uma postagem que eu fiz quando eu comecei a trocar as fotos aqui de casa. Tirei as fotos de casal e comecei a colocar a foto já de barrigona, né? Barriga grande. E naquela troca de fotos começou a me dar essa nostalgia aí, que já estava morrendo de saudade de ser puramente Amanda. Não Amanda mãe, Amanda com uma responsabilidade agora extremamente maior, a maior do universo, em cima de mim, né? Que estava já para nascer. E eu acredito que a gente passa mesmo por todos esses cenários aí de encarar vários lobos maus assim. Fez sentido agora para vocês? Por que que a gente está falando de conto de fadas? Interajam aí comigo. Alguns legaizinhos, viu, Amanda? Coraçõezinhos É, para mim não tá sentido. aparecendo, não. Foi show. Massa, eu acho que eu já dei um baque pesado aqui, não foi? A galera baixou a energia. Mas a mensagem desse conto de fadas é justamente isso. Eu queria que vocês digitassem aqui no chat qual a cor que fez mais vocês sentirem agora. Que lobo mal mais tocou o coração de vocês aí agora? Foi o laranja, o amarelo, o azul, o lilás, o verde, o vermelho? Johanna, fiquei um bom tempo com saudade de tomar um banho demorado e sem plateia. Laranja, culpa, saudades de ser quem foi um dia. Ó, o vermelho tá disparado. Esse sentimento constante de culpa, ele é real mesmo. Quando a gente, vermelhão, quando a gente já está ainda na gestação, né? A gente já começa a ouvir muito sobre isso e já se culpar. Eita, que eu comi isso, que eu não podia ter comido isso. Eita, que vai secar meu leite. Eita, que isso, que aquilo. Então, realmente a gente vive num cenário em que tudo contribui para que a gente esteja mais nervosa ainda, com sentimento mais de culpa ainda, né? E já tem gente dizendo aí que é o arco-íris todo de todas as cores. E essa é a vida real. Essa é a vida real e o conto de fadas é essa versão que às vezes a gente conta, né? Do lobo mau aí no conto de fadas é Chapeuzinho Vermelho. Ainda mais quando tem pessoas ao redor que reforçam esse lobo mau. Justamente, a gente vai também falar um pouquinho sobre quem está do nosso lado aqui. Pronto, perfeito. Que bom que vocês estão interagindo. Essa sensação de ser suficiente, eu acho que no nosso cenário, ele ainda é mais estimulante para a gente, né? De sentir esse sentimento, porque a gente tem uma carga horária padrão CLT, mas quando a gente está nessa carga horária, ela exige muito da gente. Às vezes a gente passa o dia, quem é agente de crédito aí, às vezes tenho certeza que fica em áreas que perde o sinal total, vai trabalhar num dia em que o filho está doente, né? E mesmo que deixe ali com o papai, com a vovó, com a rede de apoio maravilhosa, esse sentimento de culpa e de se sentir insuficiente, ele vai junto para o campo, ele fica nos escritórios com a gente, com quem está no escritório, nas unidades. E às vezes a gente está sem rede, né, para ligar para saber como é que tá. Às vezes a gente chega em casa ainda com aquela energia baixa, porque o dia exigiu muito da gente, sugou todas as nossas energias. Então, quando a gente começa a refletir que somos seres humanos em sua totalidade, em sua integralidade, que vai juntar a versão mãe com a versão trabalhadora, com a versão que tem que se dedicar a um outro propósito também, fora de casa, né? Eu tenho certeza que todos esses arco-íris aí, como alguém falou, eles começam a aparecer, né? E a vontade de nunca, a vontade que a gente tem de se priorizar e parece que nunca vai acontecer, né? Em demandas do trabalho, em demandas em casa, com o filho. Quem ainda não é mãe, eu tenho certeza que também tem esse sentimento aí numa num universo nosso cheio de demandas, né? Em que a gente realmente não consegue às vezes parar para respirar ou sequer almoçar direito. E quando eu falo de almoçar direito, não estou falando de não cumprir uma carga horária de almoço prevista em CLT, mas sim de que a nossa cabeça não consegue relaxar. Isso é muito natural. A gente faz aquela pausa ali física para o corpo se alimentar, mas a cabeça está o tempo todo, né? Então, o Outubro Rosa fala muito sobre isso.
Ele está seguido do Setembro Amarelo, então a gente já vem aí, já desde o mês passado, falando de pausas importantes, né, de alinhar o nosso pensamento de uma forma estratégica para conseguir respirar mesmo, para conseguir não ficar nesse cenário aí que nos provoca ansiedade a mil, né? Então a gente segue com o Outubro Rosa aí falando com um público mais feminino, dá essa necessidade mesmo de tentar respirar, pausar e buscar atalhos para a gente conseguir vencer esses lobos maus, né? E a gente vai falar um pouco que atalhos seriam esses, tá? Vamos para o próximo conto. A Bela Adormecida. Eu adorava. Vocês lembram aí do cenário da historinha da Bela Adormecida? Essa Bela aí dormiu por 100 anos e só acordou com um beijo de um príncipe. Eu adorava ouvir essa história. E o que a gente tem aí para falar desse conto? Perguntinha para vocês, mulheres. Há quanto tempo você está com o título de mulher adormecido? Seja pela maternidade, seja pelo estresse do dia a dia, pela carga horária intensa de trabalho, pela jornada que segue, às vezes, de estudar também, né? Pós-expediente, de conseguir juntar aí tudo isso em um dia só, que às vezes a gente queria que tivesse 72 horas um dia, mas o corpo também não aguenta, Deus é perfeito, faz tudo direitinho, né? E aí vem essa pergunta para vocês refletirem. Há quanto tempo vocês estão aí com o título de mulher adormecido? Será que realmente é o melhor caminho? Será que realmente a gente não consegue resgatar pedacinhos de nós que lá no fundo existe que está doido para reviver, né, enquanto mulher? Outra pergunta aí para vocês. O que é beleza para vocês? Para muita gente, para todas nós, a beleza ela tem singularidades, né? Para algumas é estar com o cabelo arrumado, com os cílios colocados, sobrancelha, às vezes a roupa, o físico, maquiagem. Eu tô falando, não estou falando daquela beleza de caráter, nada disso. Estou falando de beleza mesmo, tá? De mulher se achar de autoestima, tá? Ou será que vocês nem sabem mais? Aí talvez essa pergunta aqui seja para as puerperas, né? Talvez possa ser que tenha alguém aqui que acabou de ter nenenzinho e ainda está nesse processo de se reencontrar, de olhar no espelho e não gostar do que está vendo, porque a gente passa mesmo por isso. E eu acho que essa é uma das principais dificuldades. E é uma consequência disso que vocês estão falando aí no chat, que nem sabe o que é dormir. Como é que a gente se acha bonita sem dormir? Né? Com um coque na cabeça, assim, alto o tempo todo, o marido olha para a gente e fala, meu Deus, eu perdi minha mulher. Então, a gente tem aí cenários assim. Acontece, às vezes, a gente nem saber mais o que é beleza. E tá tudo bem também. A gente tem esses momentos necessários de passar lá no início da maternidade, logo que o nenenzinho nasce, ou que ainda não está nesse cenário, no rojão da vida, né? De buscar um propósito, de buscar se aperfeiçoar no trabalho, se aperfeiçoar em conseguir aí um diploma, quem está no rojão de estudar também. Vai ter fases assim, isso é normal. O que a gente não pode é cair no conto da Bela Adormecida e nunca mais voltar, porque a gente começa a ter doenças, né? E doenças psicológicas, de cair em depressão, autoestima baixa ao máximo, e a gente não consegue se reencontrar. Vez ou outra precisa mesmo do príncipe aí para puxar nossa mão e dizer, ei, minha filha, bora, acorda para a vida, né? Então a gente realmente pode passar por cenários assim, tá tudo bem passar por cenários assim. Na maternidade, principalmente, é importante a gente deixar de focar só na gente, focar naquele novo ser que é a real e a mais nova beleza da nossa vida, né? Mas não caiam nesse conto da Bela Adormecida e não fiquem 100 anos aí esperando o beijo de um príncipe para ressurgir essa mulher maravilhosa que você é. E por falar em príncipe, gente, qual é o contexto desse príncipe aí na nossa vida? A gente, quando tem um parceiro, a gente espera, né, que ele faça o seu papel muito bem feito nesse cenário, que a gente às vezes se coloca nesse buraco. E eu tenho depoimentos, eu lembro até da Larissa, que era minha assistente, agora já está assumindo a coordenação aí de Petrolina, que falou que no período dela de puerpério, ela realmente precisou do príncipe dela para puxar a mão e dizer, olha, estou com você. Bora resgatar a Larissa, já deu, nada de cair no conto da Bela Adormecida, já deu tempo, bora ressurgir, porque a bebê precisa também da mãe com autoestima muito boa, né, para poder interagir ali, estar entregue na sua autenticidade e feliz. A gente precisa passar por um processo feliz.
E quem não tem um príncipe ainda, né? Aí eu sei que tem também ainda expectativas de que quando eu tiver esse príncipe na minha vida e não me deixar cair nesse conto, o que é que a gente vai esperar deles? A gente espera aí o incentivo, o apoio, a ajuda, a responsabilidade afetiva e psicológica. Então, falando de Outubro Rosa, a gente lembra aí de relacionamentos tóxicos que às vezes não nos deixam reviver, ressurgir essa mulher que é maravilhosa, cheia de energia, né, que a gente tem dentro da gente. Então, vale também a reflexão do cuidado com os relacionamentos que a gente tem. Existem relacionamentos que caem como uma luva, que a gente escolhe, que a gente consegue ser estratégica para escolher o amor da vida, o príncipe, e tem outros que acontecem assim, vup, já era, tô apaixonada, não deu nem tempo de analisar, né, assim? Então, que a gente, de tempo em tempo, consiga analisar, fazer essa pausa mesmo de análise do príncipe da nossa vida. Quem está do nosso lado e quem não está, o que é que eu quero? É um planejamento importante, impacta muito no nosso dia a dia esses relacionamentos amorosos, porque afeta o nosso psicológico. E eu espero que todas vocês estejam num cenário muito favorecido, né? Eu vou pedir as cores novamente que mais fez sentir para esse conto. O vermelho é a pergunta que doeu, há quanto tempo está adormecido? Se você ainda está um pouco adormecida, digita vermelho. Se você nem sabe mais o que é beleza, porque também é uma consequência do adormecimento, mas saiu desse adormecimento, mas consegue fazer atividades do dia a dia, né? Dá entrega 100%, mas também não consegue ainda se encontrar em sua totalidade. O verde, vamos botar o verde como o príncipe, o verde é sinal positivo, né? O príncipe está em tudo bem, vocês têm aí um príncipe na vida de vocês que consegue fazer com que vocês não estejam nesse poço. E o azul, quem está ainda aí nessa perspectiva de encontrar o príncipe azul? Quero encontrar o príncipe desse jeito aí, que me traz incentivo, apoio, ajuda, responsabilidade afetiva e psicológica. Vamos ver aí como é que estamos, mulheres. Já vi aqui que o príncipe resgatou Gesana. Massa. Tô lendo, viu, Roy? Roxo. Tem alguém aí me ajudando, fazendo enquete. Massa. Roxo. Apareceu dois roxos aqui É já. a produção, viu, Amanda? Produção. Tô chiquérrima, mas, rapaz. O credo amigo me A proporciona coisa, produção te viu? O apoiando credo. aí. Que massa. Tá começando a aparecer uns verdes, né? A gente tem aí colegas que tem esse príncipe maravilhoso do lado. Eu digo verde também, tá? Papai de Heitor, graças a Deus. É assim sensacional e me ajuda muito nesse sentido aí de me dar esse espaço para deixar a mulher reviver, né? Que massa, show de bola, verde, verde. Ei, quem tiver com vergonha de falar azul para abrir o jogo que tá solteira aí em busca de um amor, não fique com vergonha não. Massa, show de bola. Então, a mensagem desse conto de fadas é justamente esse. É natural a gente cair nesse conto e não se perceber, não se enxergar. E às vezes precisar realmente que alguém nos resgate. Esse alguém não necessariamente vai ser o príncipe, né? Às vezes é a nossa mãe, o nosso pai, a nossa irmã, os próprios filhos, às vezes, né? Puxa, isso quem já tem filhos em idades mais avançadas, que já tem uma percepção natural de vida, às vezes nos puxa também para esse caminho. E é importante que a gente realmente esteja com o psicológico bom, com a nossa vida toda consertada. Falar isso parece ser uma utopia, né? Mas eu falo no cenário de que eu consigo organizar o tempo para ser mãe, o tempo para ser mulher, o tempo para ser profissional. A gente fala muito de usar a agenda no trabalho, né? E não sei vocês, mas no dia a dia eu ainda estou com a consequência da maternidade, talvez da gestação, que é o esquecimento. Está muito acentuado em mim ainda. E para vocês terem noção, eu escrevo na tela do celular quando eu tenho que tirar o esmalte da unha. Porque está aqui despedaçado, horrível, e eu não estou tendo nem tempo de enxergar o que está aqui na minha frente. E eu anoto no celular, ei, Amanda, tirar esmalte da unha. Porque senão, se a gente não se resgatar, se puxar, a gente acaba mesmo caindo nesse poço aí, e às vezes ninguém joga cordinha, né? E às vezes quem joga, joga de forma bruta, né? E não é o ambiente ideal para a gente conseguir ter rede de apoio psicológico e afetiva aí para conseguir sair desse conto, né? Então espero que vocês também não caiam nesse conto de ficar 100 anos, mas que passem por esse processo natural que vai acontecer
da beleza estar adormecida, de se sentir melhor, de se sentir mulher também um pouco adormecido, mas que seja breve, né? Que vocês consigam ressurgir, porque falando da maternidade agora, a gente ressurge muito mais bonita, muito mais veloz, a gente aprende a fazer várias coisas ao mesmo tempo que achava que não conseguia, né? Dar conta de muita coisa. Então a gente ressurge aí num cenário muito mais favorecido para a gente, mas a gente precisa realmente se ajudar, né? Buscar apoio psicológico quando perceber que não consegue sair desse conto. E se quem estiver do nosso lado também estiver nos afundando, que pode acontecer também, que a gente saiba fazer análises importantes, pensando na responsabilidade afetiva do outro para conosco, porque a gente merece também um príncipe assim, uma mãe, um pai, um filho, seja lá quem seja que esteja do seu lado, te trazendo essa mensagem. Vamos lá! A Jamile faz esmaltação em gel, que dura os meses todos. Só que para fazer esmaltação em gel é mais de 1 hora só na mão. Aí não tem tempo, não. Seu filho já tá grande, né? Você não lembra o que é isso. Tem tempo, não, agora. Cinderela, esse terceiro conto aí. Eu gostava também. Vamos relembrar um Amanda, pouquinho. Oi. você está Oi. projetando a Dávila. Ela tá com a mãozinha levantada, eu acho que ela quer comentar e o microfone dela já foi liberado, viu, Dávila? Para mim não aparece, então me ajuda, Maíla. Show. Vamos ouvir. Não sei se ela queria interagir, mas está com a mãozinha levantada, Dávila. Quando você quiser comentar, tá? O microfone já está liberado para você. Eu cliquei em pessoas agora, tô vendo a mão levantada, mas o microfone dela tá como se tivesse desligado para mim. É isso mesmo. Vamos seguindo, e aí, se ela voltar, né? Eu não sei se ela quis só bater palma, né? De repente, para o que você estava falando, vamos seguir. Perfeito, perfeito. Aproveitando, fazer essa pergunta. Tem alguém que quer comentar alguma coisa até o que a gente conversou até aqui? Fazer algum comentário? Tudo tranquilo? Podemos seguir? Vamos lá. Vamos lembrar o que é que a Cinderela traz aí pra gente, né? Olha só, vamos relembrar. Sem mãe, sem pai e com a madrastra malvada. Era aí que ficou comentários aqui na minha tela. Seus amigos eram os bichos como pássaros e coelhinhos, com quem desabafava. Não tinha roupa para ir ao baile, mas uma aranha e um bicho da seda fizeram para ela o mais belo vestido. No dia da festa, sua fada madrinha apareceu e deu-lhe presentes. Transformou uma abóbora em carruagem. A gente conta para as crianças, eles ficam assim, né? Massa esse conto aí também. 2 ratinhos viraram fortes cavalos. E, por fim, os chinelos de Cinderela se tornaram belos sapatinhos de cristal. Mas o encanto acabaria à meia-noite. Que conto é esse na maternidade? Falta de uma eficiente e cuidadosa rede de apoio, que a gente sofre muito, principalmente no início, quando a gente tem que voltar da licença maternidade e deixar o nenenzinho aí que ainda é muito dependente da gente, e a gente fica com o coração na mão, literalmente, né? E às vezes nem consegue se concentrar nesse período. Acho que a primeira semana leva muito isso da gente, né? Minha experiência foi muito diferente disso do que eu estou falando aqui com vocês, foi muito boa, graças a Deus. Mas, por mais que a gente tenha uma rede eficiente, cuidadosa de apoio, mãe é mãe. Coração de mãe não sente igual a todos os outros, né? E dificuldade de horários restritos. A gente lembra também nesse conto aí que a Cinderela precisava dar conta de tudo, porque até meia-noite ela voltava a ser a vida real dela. Ela deixava de ser aquela princesa, né? Aquele momento maravilhoso que ela estava vivendo. Então, hoje a gente consegue falar um pouquinho também sobre dificuldades de horários restritos, né? Carga horária nossa, consome nosso dia inteiro de trabalho. A gente tenta aí viver bem no sentido de ter momentos com a família, momentos com você mesmo, né, de solitude, nos finais de semana, no final do expediente. Então, a gente tem realmente dificuldade de horários restritos, né? É, Hoje o cenário, tudo coopera para que a gente tenha mais eficiência de tempo, com a tecnologia a nosso favor, né, para otimizar os processos, seja lá qual for, dentro do escritório, em campo, com tablet. Mas ainda assim a gente tem o rojão, né? O rojão nosso é um rojão diferente do Crédito Amigo. E que mais? A vontade de como eu queria que isso durasse mais tempo.
Com certeza, quando deu meia-noite, a Cinderela falava isso o tempo todo. Como eu queria que isso durasse mais tempo. Porque às vezes a gente consegue ter pausas nesse cenário de maternidade, de ganhar Vale Night, né? Ó, papai, vovó deu Vale Night pra gente ir para um salão, pra gente escovar um cabelo, fazer uma unha, ou pra gente tomar um drink, respirar, né? Pra gente poder sair com um parceiro, para ter um momento só nosso. E como a gente queria que momentos assim durassem mais tempo. Mas, mãe, até quando vai, é com a cabeça no menino, né? Assim? Então, esse conto aí traz essas reflexões de que realmente a gente se pega aí nesses contextos. Outro, sensação de essa não sou eu. Passei muito por isso. Estou voltando ainda. Acho que ainda estou um pouquinho presa aí nesse contexto de essa não sou eu. Claro, eu não vou voltar a ser nunca mais a Amanda que eu fui antes de Heitor, mas tem coisas, singularidades nossas, autenticidades, né, que a gente gosta de manter. Que no meu caso principal aí é a energia. Eu sou muito enérgica e eu acho que eu não voltei ainda àquela minha energia que eu era antes. Como, né, minha gente? Sem dormir direito. Quem sabe ela nunca mais volte, que ela só se modele ao novo contexto. Mas eu sinto falta principalmente do pensamento bem assim, ó. Pensei, consegui executar. Não é mais assim. Eu preciso escrever tudo que eu tenho que fazer, senão já era. Meu chefe me demite, eu não entrego nada se eu não anotar. Estou ainda nesse cenário. Então a gente passa por esses pontos aí que a gente se apega em contos como esse, né? O que mais a gente tem na tela? Julgamento do mães não são assim. Mãe não se veste assim. Mãe não faz isso. É, tá negócio bom de ouvir, né, não? Vocês ouviram muito isso aí, e eu acho que também às vezes até a gente se julga. A gente fala essa frase para nós mesmos quando começa a aprender o que é ser mãe e começa talvez a se cobrar assim: eita, eu não deveria ser assim, porque agora eu sou mãe. Eu não deveria falar isso, eu não deveria me vestir assim. É... Eu tô vendo aqui no chat que nem sabe o que é Vale Night, né? O pequenininho ainda vai junto. Show. Vamos para cores agora de novo. Digitem aí a cor que mais fez sentido, o que mais pegou assim, mas eita, realmente eu estou presa nessa cor. Laranja, tem muita gente aí ainda necessitando de uma rede de apoio cuidadosa e eficiente. Acho que laranja vai disparar. Amarelo, os horários Amanda, restritos da vida. Ouve. aproveitando, enquanto o pessoal coloca aí a cor que mais faz sentido, né, para sua realidade no chat, tem um comentário até da Edilene aqui que fala justamente sobre rede de apoio, né? Que ela diz que a experiência dela e única rede de apoio foi o marido, né? Acabou sobrecarregando ele, período complicado, depressão pós-parto, mas graças a Deus tudo passou. Acordei e consegui me reerguer. Só aí consegui viver minha maternidade. Hoje minha filha tem 16 anos e é minha parceira de vida. Me arrepiei toda, viu? Tô acompanhando aqui no chat também, li na mesma medida que você estava lendo. E isso fala, Maírla, esse depoimento maravilhoso. Obrigada pela contribuição. É real, né? A gente aprende muito a se acolher, ou pelo menos a gente precisa aprender isso, a se acolher. Vai passar. Eu estou no momento em que o foco agora é esse novo serzinho aqui, mas eu quero ressurgir também junto com ele já já. E a gente precisa se acolher, né? Porque se a gente não fizer isso em primeiro grau, em primeira instância, o outro, né? A outra pessoa que está do nosso lado, a nossa rede de apoio, ela não vai sentir como a gente sente. Então a gente precisa realmente, em primeira instância, se acolher e se ajudar nesse sentido. Esse depoimento também me lembra muito do grupo que a gente tem, Gestação e Acalento. Vez ou outra, tá cheio de mensagem lá de mamães se ajudando, desesperadas lá, algumas que tá com dificuldade porque o bebezinho tá com gases, né? Não tá conseguindo dormir, com dor que a gente não sabe, meu Deus, chora e a gente não sabe ainda o que é que é. E as mães lá vão se ajudando com manobras que aprendeu, as dicas. Então, o grupo que a gente tem aqui é muito bacana, que promoveu esse momento, assim como outros momentos que a gente tem, e que a gente consiga realmente ser rede de apoio um com as outras, né? A gente está numa comunidade que a gente já pode servir como rede de apoio, que é como colegas de trabalho, né? Para além do grupo de Gestação e Acalentos, porque a gente tem também aqui quem ainda não é mãe.
Então, que a gente consiga encontrar belezas no caminho de pessoas assim, que nos acolha mesmo e que entenda o momento que a gente está passando, para além da maternidade. Cores, cores, cores. 3 cores. Pode ser laranja, amarelo e azul. Pode. Com as nossas experiências, podemos sim ajudar, cooperar, amperar, porque é um momento muito lindo, mas muito delicado para a mulher. Massa. Show de bola. Então, que a gente lembre desse conto aí, de que, de fato, na vida real, tudo tem tempo, né? Tudo tem prazo. Os momentos bons, eles vão realmente passar e que a gente espere que se renove, né? Que venham outros momentos bons, é, mas que a gente saiba aproveitar, porque o momento bom que a gente está vivendo ali, seja um Vale Night, seja uma promoção no trabalho, né? Coisas pessoais ou profissionais, vai passar aquele sentimento, aquela ansiedade gostosa e que a gente saiba aproveitar, porque a gente está vivendo algo maravilhoso em meio a tantas dificuldades. E que os ruins, os negativos também, principalmente, vai passar. Assim como quem já está passando por isso, eu sei que tem muitas aqui que já está começando a perceber que a vida está começando a se organizar, se reajustar, assim como foi comigo um dia desse, né? Tudo passa. E que a gente consiga tirar lições, né? E que a gente consiga principalmente perceber no meio desse caminho quem realmente esteve conosco porque precisava estar, ou quem esteve conosco que a gente percebeu que não deveria e que daqui em diante também não vai estar mais, porque acontece, né? Estou falando de um contexto geral, familiares, a gente não é obrigada a manter família. Quando eu falo familiar, estou falando de várias instâncias familiares. Às vezes a gente é criado uma forma de que se é família tem que aguentar, não é assim não, viu, minha gente? A gente tem que reconhecer o nosso limite. Existe toxicidade em relações familiares também, não só no amoroso. Então, ó, que a gente consiga perceber e analisar nosso cenário de rede de apoio, porque rede de apoio não é pegar o bebezinho no colo para a gente dormir. A rede de apoio são aquelas pessoas que sabem o que a gente está passando, seja na maternidade, seja em outro cenário, de quem não é mãe, mas que nos apoie mesmo, saiba que a gente vai ser resgatada de dias ruins, nos ajude com isso, nos leve para passear, nos leve para tomar um sorvete, ou que pare para nos ouvir. Escuta ativa está cada vez mais difícil, né? Tem gente aí que já tem como melhor amigo o chat GPT, porque eu respondo melhor do que quem está do nosso lado. Então, que a gente consiga perceber de tempos em tempos a necessidade de fazer análise dessas nossas relações familiares, amorosas, de amizades também, né? Para a gente não cair em contos assim e ter que acabar em cantos sempre à meia-noite, que a gente consiga viver vários e vários momentos aí de felicidade plena. Gesana, meu esposo, foi minha rede de apoio. Nos primeiros dias eu tinha medo de tudo. Dar banho no bebê, as noites acordadas, foi um presente e tudo. É contador, nos primeiros meses levou o escritório para nossa casa. Coitado sofreu, teve que cuidar do filho da mãe. Vou falar até baixo porque eu tô dentro de casa, né? Porque eu acho que daqui sofre mais. Porque ele folga 3 dias, trabalha de plantão. Ele trabalha um dia e folga 3. Aí os 3 dias, adivinha o que é que ele faz quando eu vou trabalhar? Cuida de Heitor. Maravilhoso, papai. Show, vamos ver. O que mais que a gente tem? Branca de Neve, vamos relembrar aí o que é que esse conto falava e o que é que a gente pode falar sobre ele. Preste atenção nesse conto aqui, minha gente, ó. Madrasta, rainha, belíssima. Perguntava todo dia: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho sempre dizia que não existia ninguém mais bela. Até que a Branca de Neve nasceu, não foi? Lembram desse conto? Cenário: nós somos a rainha da nossa história. Nos sentimos belas, felizes, poderosas até chegar à maternidade. Depois que ela chega, parece que todas as mulheres viraram Branca de Neve, muito mais belíssimas do que a gente. Ei, é verdade esse bilhete, não é? Eu acho que no meu puerpério eu até evitei ficar olhando na rede social, porque eu olhava no espelho, olhava para a rede social, olhava no espelho, olhava para a rede social, eu falava, não tá dando certo, não. A gente fica se comparando, é muito natural a gente cair em contos assim, de se perceber que acabou o nosso reinado, agora tem um príncipezinho ou uma princesinha reinando dentro de casa, né? E a gente cai nesse conto de não querer olhar no espelho.
porque o espelho começa a falar coisas negativas para a gente nesse período, da maternidade, do puerpério, ou como eu falei, de quem não é mãe também, adaptando a linguagem em cenários de difícil, de conciliar trabalho com estudo, como eu passei também, 2 anos trabalhando de 8 às 17 em um trabalho, de 18 às 22 em outra, e final de semana fazendo pós-graduação. Passei por isso 2 anos. Então, esse conto aqui também a gente cai, mesmo sem estar na maternidade, né? A gente se acaba mesmo, o espelho não fica bom não, o negócio. E que passe, e vai passar, e tá tudo bem. Que a gente se acolha mais uma vez, que a gente perceba que o importante é não ficar preso a isso. A gente, quanto mulher, preza muito, eu sei, por imagem, por se sentir bem, por estar arrumada. É bom, é bacana. Existem níveis diferentes de vaidades, né, em cada uma de nós, mas a gente consegue se encontrar na nossa vaidade, na nossa forma de ter essa vaidade, e tá tudo bem também, né? Mas que a gente aprenda uma coisa importante aqui, que comparação é autossabotagem. E a gente vive num contexto, minha gente, que se a gente parar para falar até de trabalho aqui, né, restringe, ampliando, na verdade, mas a gente hoje entra na rede social, ou agente de microcrédito, tem algum aí em campo, debaixo de sol quente. Aí na hora de almoço vai dar uma olhadinha no Instagram, tem lá o blogueiro, a blogueira, dizendo que ganha 30 mil por hora na praia, pezinho na praia, tomando água de coco, só dando cliques, né, para vender na Shopee. É 30 mil por hora, é umas promessas assim, meia desse jeito, né, para chamar a gente a atenção para esse mundo. E a gente acaba comparando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui no sol quente atrás do cliente? O que é que eu estou fazendo aqui ajustando ponto eletrônico? Eita, a gente se compara e isso é autossabotagem, porque uma coisa é o palco, que é o que a galera quer realmente mostrar, que nem sempre é a vida real. Outra coisa são os bastidores, que é o que a gente sabe realmente, os rojões que a gente passa, o propósito que a gente carrega, e a gente não pode ficar se comparando, porque isso é autossabotagem, e a gente cai em contos como esses que a gente está falando aqui, esse lado dos contos, que não é o lado bacana, né? Então, o que é que a gente anda aí visualizando hoje em redes sociais e também em círculos de amizade? Às vezes a gente está em círculos de amizades tóxicas, em que tem um propósito de vida totalmente diferente do nosso, e acaba descredibilizando, desvalorizando também o que a gente constrói na nossa vida, porque acha que a gente é medíocre, porque tem que estar num patamar mesmo que o deles, seja lá o que for, seja nível de enriquecimento, seja a nível de tipo de trabalho, né? Seja a nível de andar em festa, em baladas, que não é o nosso momento. Então, a gente precisa realmente parar de se comparar e sair de contextos, de cenários, de círculos que nos coloquem nessa posição de se auto-sabotar o tempo todo. Lembrar sempre que palco é diferente de bastidor, né? Palco é o que a galera quer mostrar, é a grama verde do vizinho. E bastidor é o que a gente sabe que acontece na vida real. É a vida acontecendo com as suas dores e delícias. E aí, o que é que a gente anda consumindo de conteúdo que acaba moldando essa mentalidade nossa? De espelho, espelho meu. Eita, quebrou o espelho. É a Virgínia. Aí a gente para ir para a rede social, as mães, bichinha, puerpera aí, com o coque lá em cima, com a barriga daquele jeito, que nunca viu antes. Aí abre o Instagram, tá lá a Virgínia, linda e maravilhosa, acabou de ter 3 filhos, inclusive o que acabou de nascer, ela já tá lá, entrou na máquina, saiu belíssima. Esse é o palco dela, né? Mas aí, minha gente, lembra, né, que a gente não tem aquele dinheiro todo, que a nosso estilo de vida é diferente, que a ela não tem uma rede de apoio, não, ela tem o universo todo a favor dela. E às vezes a gente não consegue entender o porquê que demora mais o nosso processo. A gente fica preso nesse conto de só querer que o espelho fale coisas boas. E esse cenário que a gente está hoje de se comparar demais e abrir rede social e ver, trouxe a Virgínia aí como apenas um dos exemplos que está no auge aí, né? Que realmente a mulher pariu hoje e amanhã está toda lipada ali, maravilhosa. E a gente se desgasta mentalmente, querendo olhar para o espelho e se enxergar melhor do que está passando. Amanda, Mas, oi. só um parênteses, né, para te completar nessa fala da questão da comparação. É legal a gente falar também que
reforçar, né, essa fala, porque todo mundo sabe que não se compara e tal. Mas quando a mulher está passando, né, por esse momento delicado, é difícil ela ter essa clareza, né, com o que você está trazendo agora. Então, por isso tão necessária essa sua fala. Exatamente. A gente entra em algumas caixinhas sentimentais que são muito complexas. É muito natural a gente se perder mesmo nesse cenário. E tá tudo bem. O importante é não ficar lá a vida toda, né? Que a gente viva momentos até que a gente chama momento de enlutamento, né? Por nós mesmos. É, o ser humano é incrível. A gente consegue estar extremamente feliz no melhor momento da nossa vida, que é um nenenzinho ali no colo e também, ao mesmo tempo, muito triste, muito desgastada, muito, meu Deus, quero sair correndo, mas quero ficar aqui. É aquele Deus me livre, mas é quem me dera, mas Deus me livre ao mesmo tempo, né? Então, é muito complexa a nossa cabeça. E essa principal mensagem aqui desse slide, que é o que a gente anda consumindo, vendo, ouvindo, que acaba moldando a nossa mentalidade. Seres humanos é assim. A nossa cabeça ela é moldada. Assim como. Lembra? Estamos falando de maternidade? Como é que as criancinhas aprendem? É vendo a gente fazendo, é ouvindo as nossas orientações, e nós adultos também acaba aprendendo coisas assim. A nossa mentalidade ela é moldada pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta, né? E fala de novo, o que é que a gente anda aí de contextos de amizade, de familiares que às vezes tem um contexto tóxico também, e a gente não é obrigada a nada, nem mesmo nesse contexto familiar, né? Amoroso. Então, o que é que a gente anda consumindo, vendo, ouvindo, vendo nas redes sociais principalmente, que está moldando nossa mentalidade, é uma modelagem boa ou realmente eu estou me afundando ali nesses comparativos e me auto-sabotando, né? Não só beleza, é sobre tudo aqui. Primeiros passos sair da rede social, meta de vida. Alguém quer comentar alguma coisa, contribuir, falar de alguma experiência? No chat, a Edilene está comentando, Estou tá, vendo. Amanda? Selecionar bem as vozes ao nosso redor. É isso mesmo. Gesana Mu- também. Muitos fantasminhas ao nosso redor. Bacana, show de bola. Vamos tirar esse nome da tela aí de Virgínia, que doeu até de lembrar, só de lembrar. Rapunzel, o que é que a gente tem aí com Rapunzel? Obrigada, Rosana. Rapunzel, presa em um castelo, sem enxergar nenhuma saída. Mas era só ouvir, ó, Rapunzel, jogue suas tranças, que lançava as tranças para ajudar alguém a subir a torre. Momento nostálgico, mais uma vez. Perguntinha: quantas vezes você abre mão de sua liberdade por não saber dizer não? Tu é aquela pessoa ainda que é só dizer, joga tuas tranças, que tu vai e joga, sabendo que vai doer? Que mais? Quantas vezes ficou presa no castelo enquanto o pai da criança tinha passe livre? Eita, que eu acho que essa aqui dói, né? Fala muito dessa rede de apoio principal para quem está nesse contexto de ter o pai da criança ao lado e perceber que a maternidade ela está sendo vivida em sua intensidade e a paternidade não. Dói, né? Dói muito. Não é o meu caso, mas a gente ouve relatos e sabe quanto isso nos afunda mesmo enquanto mãe, enquanto mulher. E aí a gente lembra, mais uma vez, da Rapunzel, que está só jogando as tranças, só jogando as tranças para todo mundo aí usar a gente como trampolim, que é essa próxima mensagem aí. Quantas vezes você lança sua trança para os seus filhos subirem e não se preocupa mais com sua própria ascensão? A gente só dá, só dá, só dá, só entrega, só está ali para servir, para servir, para servir e acaba esquecendo que em algum momento é a gente que tem que, ó, subir a cordinha ali para olhar para a janela, ver que existe um mundo lá fora nos esperando para muitas outras experiências para além da maternidade, para além de uma carga horária presa de trabalho, para além de um cenário de estudo intenso para uma faculdade, um concurso. Existe uma vida que está ansiosa aí para você viver, né? Para viver ela. Então, que esse conto aí nos traga essa reflexão de que a gente aprenda a dizer não, tá?
Não é porque estão nos solicitando as nossas tranças, que a gente tem que estar sempre dizendo sim. E dizer não é um aprendizado muito difícil para a gente, eu sei disso. Eu acho que a gente se coloca num mundo, o corporativo, né? Melhor dizendo, também mais perto da gente, nosso cenário, crédito amigo, negócios, acaba sendo um cenário natural, machista, não que os nossos colegas sejam machistas, mas é muito masculino, melhor dizendo, corrigindo a palavra. A gente tem o maior público aí também masculino em campo, e às vezes nós mulheres, quando estamos, acaba querendo se comparar com homens. Vou dizer sim todas as vezes, para mostrar que eu não sou frágil, para mostrar que eu sou mulher, mas é só o sexo feminino, e que eu tenho força do mesmo jeito. E nós temos mesmo, a gente não precisa estar o tempo todo provando isso. Isso é outro contexto a ser trabalhado culturalmente falando, que eu sei que não existe na nossa empresa, mas só contextualizando que às vezes a gente faz essa cobrança, né, de não dizer não para mostrar que eu sou uma mulher super empoderada e tá ali só se desgastando por dentro, sustentando um empoderamento que às vezes, nesse contexto que eu estou falando restritamente, tá? Não alarguem a conversa, restritamente não é saudável. Então a gente tem que dizer não, sim, a gente tem que aprender a conhecer os nossos limites, tá? Quem mais? Laranja, 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 o povo desesperado. Eu nem perguntei ainda qual era a cor, laranja, laranja. Vamos aprender a dizer não, tá, minha gente? Pare de jogar suas tranças, viu? Vamos usar as nossas armas no momento certo, da forma certa, com as pessoas certas. Existem pessoas que realmente só querem nos explorar, sejam amigos, familiares, contextos amorosos, vou sempre estar repetindo isso, e que a gente consiga, de fato, relembrar de que nós estamos sempre em primeiro lugar. A gente tem que se colocar em primeiro lugar, dizer sim para nós, no momento em que precisar dizer não para o outro, tá? Tá fazendo sentido, não tá? Vamos ver o que é que mais tem aqui. Digite a cor. Já deu o comando, mas o comando já tinha sido dado, que já sabiam que ia vir. Já estou vendo aqui um monte de gente com laranja, né? Todo mundo aí com dificuldade de dizer não. Ok. Mas vamos lembrar que todo conto de fadas tem um final feliz, né? Eu acho que o nosso próprio conto de fadas, falando da nossa própria vida, eu acho não, eu tenho certeza que ela depende muito da gente. E a gente entra num cenário em que tudo que a gente faz na vida envolve os nossos sentimentos. Nós somos ser humano dotado de inteligência, de habilidades, de competências, de sentimentos. Os nossos sentimentos, eles precisam estar muito bem organizados. E em cenários como esses que a gente vem falando, de maternidade, de carga horária de trabalho exaustiva, de rojão de estudos, né? De, às vezes, estando entregue de uma forma familiar também, cuidando de pai doente, de mãe doente, pode ser um cenário também, a gente acaba desorganizando, desestabilizando aí os nossos sentimentos. E aí, falando de conto de fada final feliz, a gente precisa realmente se colocar nessa posição de guiar. Vamos imaginar que a nossa vida é um carro, né? Um veículo, um automóvel, e a gente está ali dirigindo esse veículo, tá? E que a gente tem uma criança dentro desse carro. E essa criança são os nossos sentimentos, certo? O que é que vai acontecer se a gente colocar essa criança no volante? Não vai dar muito bom, né? Não vai dar muito certo. Crianças não sabem dirigir. Qual é o lugar correto dessa criança? Sentadinha atrás, no banco de trás, com cinto de segurança na cadeirinha. Um lugar seguro, assim como tem que ser os nossos sentimentos. Se a gente deixa os nossos sentimentos conduzir o veículo, a nossa vida, o resultado vai ser o pior possível, né? Se a gente deixa essa criança nesse volante, não vai dar muito certo. Da mesma forma como não dá para colocar a criança lá atrás, no porta-mala, trancar e esquecer que ela está lá, pobrezinha da criança. Assim como não dá para a gente esconder os nossos sentimentos lá atrás e trancar e fingir que ele não existe e bora, começou o dia, vou trabalhar. Nós somos uma única pessoa. A gente fala sempre de deixa o trabalho, deixe os problemas em casa e vamos trabalhar. Não existe isso, é pura mentira. Nós somos seres humanos dotados aí de complexidade.
Da mesma forma que a gente consegue trabalhar, a gente está sofrendo, e está trabalhando, mas não deixa de sofrer, não deixa de sentir, né? E que a gente saiba organizar os nossos sentimentos, que a gente saiba cair em contos bons, o lado bonito da história, com um final feliz, que a gente saiba escrever a nossa história da melhor forma, né? Porque todo conto de fadas tem um final feliz. E que a gente deixe os nossos sentimentos organizados em caixinhas, que a condução desse veículo que é a nossa vida não esteja de forma emocional, mas racional, que a gente tente buscar isso, né? Pelo menos na maior parte do tempo, porque é impossível o tempo todo ser assim, mas que a gente consiga aí vencer lobos maus, como a gente viu no primeiro conto. E aí, como é que a gente consegue usar de artimanhas para facilitar esse processo, né? A gente tem aí o superpoder de escrever o nosso final feliz. E o final feliz aí a gente pode usar a brecha do autocuidado, que é o que o Outubro Rosa traz para a gente. A sua felicidade é algo que só você sabe medir. Falei em algum momento aqui da fala que por mais que a gente tenha uma rede de apoio maravilhosa, ninguém sente como a gente. Por mais que tente nos deixar confortável com a comidinha pronta, enfim, tudo pronto ali para a gente ser só mãe ou para a gente ser só profissional e não precisar dividir várias tarefas ao mesmo tempo, o que me faz feliz, só eu consigo medir, né? Então, que a gente olhe para a gente com carinho, se acolha, que a gente use realmente o autocuidado para passar por momentos assim, em que o lado da história não é o legal, como a gente viu aqui nos contos de fada. E aí, falar de autocuidado é falar de um conjunto de ações que a gente adota para cuidar da saúde de forma integral, é ter a habilidade de se priorizar e entender que isso não é egoísmo, viu, mamães? Se priorizar não é egoísmo, ter um autocuidado não é egoísmo. Às vezes deixar a criança ali com uma avó que eu sei que fica muito feliz em ficar com o netinho ali para poder respirar um pouquinho, ter um Vale Night também não é egoísmo, que a gente consiga superar esses sentimentos. E aí a gente pode falar do autocuidado físico, manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos regulares, dormir adequadamente na medida do possível, mas que a gente tente, né, da melhor forma. Realizar check-ups regulares, viu? Usem muito o plano de saúde que a gente tem maravilhoso para se cuidar. Ei, quem aí faz check-up anual? É importante. Às vezes a gente só procura médico quando está doente, mas a gente precisa prevenir, né? O autocuidado emocional, que vocês saibam expressar as emoções, seja através de terapia, seja através de uma conversa com amiga, mas se permitam, que não caiam no conto de não querer mostrar fragilidade. Nós somos vulneráveis, usem a vulnerabilidade que a gente tem ao nosso favor, que é principalmente de fortalecer as nossas conexões com pessoas verdadeiras que realmente estão do nosso lado para quando a gente precisa. Né? Praticar a gratidão é importante, é para a gente reconhecer as conquistas que a gente já tem e alcançar novas conquistas. Fazer pausas é sempre importante, principalmente para a cabeça, né? Eu tenho dificuldade de fazer pausa aqui, ó, no meu psicológico. Eu estou sempre querendo produzir alguma coisa, pensando em alguma coisa, coisa que eu tenho que resolver. E o nascimento de Heitor está sendo essa grande escola, é o meu principal desafio de estar com ele em minha integralidade, totalidade, estar. Eu preciso estar quando eu estou com ele. E é um desafio que eu venho tentando superar, porque minha cabeça está o tempo todo ali pensando em coisas que eu tenho que resolver. Né? Então é importante fazer essa pausa, esse momento de qualidade familiar, com amigos, né? Com relacionamento. Buscar hobbies também é uma forma de autocuidado emocional, seja assistir séries, seja sair com os amigos, né? Curtir um barzinho, ler livro, fazer um esporte também pode ser um hobby. O autocuidado psicológico começa pelo autoconhecimento. Se eu não me conhecer, eu não vou saber o que me afeta e o que deixa de me afetar. E isso é importante porque eu analiso o meu cenário como todo. Onde estou, quem está do meu lado, realmente é bom para mim, ou eu não estou percebendo porque eu não me conheço ainda. E a gente acaba entrando em relações tóxicas que nos afetam de forma vasta, né? E que a gente saiba gerenciar o estresse também. Vai ser uma forma natural de cuidado psicológico, natural que eu falo assim, quando a gente está muito estressado, a gente não consegue raciocinar, que para, respira, faz uma pausa. Normalmente a gente está num cenário estressor em que a gente quer logo resolver o problema.
né? E acaba resolvendo da pior forma possível, porque aí já entra a emoção naquele, ó, na condução daquele carro que é a nossa vida, na tomada de decisão, e a gente não consegue raciocinar. Então, gerenciar o estresse é um autocuidado psicológico muito importante, principalmente nos cenários nossos, que é muita demanda, muita tarefa. E a gente lida o tempo todo com clientes, seja na nossa área de cuidar de pessoas aqui, tem algumas DHs, seja na área negocial, que tem as outras colegas cuidando de clientes, dos sonhos deles. Então, que a gente consiga fazer pausas para gerenciar o estresse, para respirar. Nem toda resposta precisa ser imediata, ela precisa ser estratégica, ela precisa ser cuidadosa. E para isso a gente precisa baixar o nível ali de cortisol, baixar o estresse, né? Buscar terapia é importante, a gente tem o nosso programa aí de cuidado psicológico maravilhoso que o nosso plano de saúde nos proporciona. E às vezes tem rede de apoio, relacionamentos que nos leva a enxergar isso, né? Porque às vezes a gente precisa já dessa terapia e não consegue enxergar sozinha. Então, mais um motivo da gente estar de tempo em tempo revivendo, reavaliando os nossos relacionamentos de um modo geral, se são pessoas que realmente nos levam para esses caminhos aqui que a gente precisa, ou ao contrário, acaba nos levando para se afundar mesmo. Manter uma rotina organizada é importante, porque quando a gente planeja o dia a dia, ajuda a reduzir a sensação de caos e aumenta a nossa produtividade. E se a gente está com produtividade em alta, a gente consegue trabalhar com folga. Eu estou produzindo, não estou deixando demandas represadas, consequentemente, eu me sinto melhor, estou dando conta do recado, né? Isso precisa de organização nossa. Não é para a empresa isso aqui, tá? É para a gente. A empresa quer que a gente entregue, a gente vai entregar de todo jeito, mas de que forma? Eu consigo me organizar para eu entregar de uma forma em que eu esteja também cuidando do meu psicológico? Porque eu sei que as nossas demandas, elas não são tão facilzinhas não, né? É muita coisa, muito volume. E que a gente consiga se organizar nesse sentido aí de fluir bem, com qualidade de vida no trabalho. O Amanda, autocuidado... Oi? aproveitando aqui rapidinho, a Monique estava com a mãozinha levantada. Monique, teu microfone já está liberado. Se você quiser compartilhar, comentar, não sei se ela quis só reagir. Obrigada. Não, eu queria comentar mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Quando a Amanda traz, né, sobre essa questão do hobby, eu estou me recordando que eu vi essa semana algum vídeo, né, que falava assim sobre a mulher falava, né, que tinha alguns hobbies. Aí ela começava a falar sobre os hobbies que ela tinha, que era cuidar do filho, que era ir para academia. Aí a outra pessoa pergunta para ela mais uma vez: mas o que é que você faz por você? Eu sei que você cuida do seu filho porque você ama ele. Eu sei que você vai para academia porque é bom para a sua saúde. Eu sei que você faz várias coisas, mas sempre tem um porquê. Mas o que é que você faz que é para o seu bem-estar? Olha, isso é para mim, isso só importa para mim. As outras pessoas não vai ser considerado o que o outro vai achar. É o que faz sentido para você e te faz bem. E às vezes, né, na nossa vida, né, enquanto mulher, esposa, filha, muitas vezes a gente se coloca nessa posição de cuidar de todo mundo, né, e achar que esse é um bem também, esquece de cuidar da gente. E é um bem muito importante, mas o autocuidado a gente precisa lembrar, né, que esse hobby é o que me faz bem para mim. Aí no final do vídeo a mulher fala que está indo é, fazer a inscrição para voltar, acho que é tocar, algum tipo de instrumento que era o sonho da vida dela. Então, assim, é um momento muito bom esse momento que a Amanda traz para nos fazer lembrar a importância de cuidar da gente, mas cuidar mesmo. E de que forma é que a gente cuida, né? Então, é parabenizar realmente por esse momento e só partilhar isso que eu vi, que faz todo sentido com isso que ela traz. Massa, Monique, obrigada. E aí, sua fala casa com o que a colega colocou aí no chat, que tinha muita culpa quando saía 2 vezes na semana para jogar vôlei, mas hoje não abre mão. A gente precisa fazer o que a gente gosta e que nos mantém vivos. Ó, que hobby massa. Eu não tenho tamanho para isso, então eu tenho que buscar outro esporte. E é isso. É que a gente faça essas reflexões mesmo, porque a gente precisa se priorizar, né? Sempre. E esse outro autocuidado aí é o social. Cultive amizades que te façam bem, estabeleça limites claros em suas relações, participe de atividades em grupo que promovam conexões significativas, mantenha apenas relações saudáveis e afaste de pessoas tóxicas. Eu vou repetir. Tem alguém falando? Deixa eu ver o microfone da Carol. Pronto.
Eu vou repetir porque eu acho que é uma frase que, às vezes, quando a gente escuta, nos dá um estralo, assim. Contexto familiar. Quando é tóxico, é tóxico. Não é porque a gente precisa, não é porque é família que a gente tem que romantizar. E eu estou falando de várias esferas, né? Quando a gente fala de família, tem várias esferas. Tios, primos, pais, mães, esposa entra aí também no contexto familiar, né? Então, às vezes a gente fica preso em relacionamentos, relações tóxicas assim, no contexto familiar, porque se sente obrigado a aguentar, a suportar. E não é nada disso, nós não somos obrigados a nada, tá? Tenha um cuidado com isso, porque a gente cresce nessa cultura de que se é família, tem que aguentar, tem que ouvir, tem que isso, tem que aquilo. E não necessariamente, não estou falando de manusear situações de forma indelicada, com grosseria, de se apartar, nada disso, mas a gente deve se posicionar também em cenários familiares quando a gente se conhece. A gente tem propriedade para falar, que a gente tem, não, a gente precisa ter, né? Não necessariamente tem. A gente precisa ter propriedade para falar sobre si, que aí volta a esse cenário de se conhecer, o autoconhecimento. E aí, seja quem for, qualquer tipo de relacionamento, familiar ou não, a gente tem que dizer aqueles nãos do conto de fadas que eu trouxe, saber dizer não, saber se priorizar e saber que para além de um vínculo familiar, amoroso, nananana, tem eu, tá? E o espiritual, meditação, não sei se tem alguém aqui que consegue fazer, isso para mim ainda é um desafio muito grande. Parar para meditar, começa a aparecer, se eu parar para meditar, aparece um monte de problema na cabeça para eu resolver, eu tenho que ir por outro caminho. A prática religiosa já me ajuda melhor, porque nós temos perfis diferentes, né? A leitura espiritual, ler uma Bíblia, ler um livro, assim, que... Quando eu falo de espiritual, gente, que não tem nada a ver com a religião, né? É muito mais sobre o que a gente acredita mesmo. Tempo com a natureza é importante, a gente ver o verde, ver paisagem, curtir um rio, respirar aquele ar puro e praticar a gratidão, né? Então, que dentro do contexto de autocuidado espiritual, espírito não tem nada a ver com religião apenas, cabe, mas não tem nada a ver diretamente, só restrito a isso, mas o nosso eu, né? Quem eu sou aqui dentro, o que é que está aqui me compondo como ser humano em sua integralidade. Então, que a gente tem esse autocuidado também. A prática religiosa, ela é muito boa e quando fala de religião, cabe tudo, toda a diversidade que a nossa empresa também acolhe super bem, né? Da melhor forma que a gente mais se sentir bem e que mais fizer sentido para a gente, que nos aproxima de algo que eu sei que é para o bem. Então, é importante também, de tempo em tempo, revisitar esse contexto aí, né? Porque no dia a dia a gente só vive dizendo, oh meu Deus, me ajuda, meu Deus, e cadê a gente dedicando esse tempo para Deus, né? É importante também a gente se colocar nessa posição de responsabilidade espiritual também. E uma pergunta para a gente já finalizando a nossa conversa: quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Vocês estão se oportunizando novas experiências? Estão presas ainda no contexto do dia a dia de rotina? Vou repetir a pergunta: quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Vocês conseguem se lembrar disso? Com certeza tem muita gente aí pensando, tentando lembrar e percebe, vixe, faz muito tempo que eu fiz alguma coisa pela primeira vez. Não estou me permitindo, não estou renovando as minhas experiências. E é importante para a gente, enquanto mulher, como pessoa, em um cenário de forma geral, né? Algo pela primeira vez pode ser experiências de adrenalina. Eu vi que um colega DH agora saiu de férias e foi, ó, pulou de asa delta. Fiquei morrendo de inveja, doida para fazer também, ter essa experiência pela primeira vez. Então, que a gente consiga fazer pausas assim também para fazer coisas pela primeira vez, para a gente renovar o nosso leque de experiência, renovar aqueles sentimentos bons, aquela sensação, aquela adrenalina, tá? Você morreria pelos seus filhos? A Monique falou, trouxe aí uma fala dela aqui sobre o vídeo que ela assistiu, que falava sobre isso. Você faz isso pelo seu filho o tempo todo. E aí eu pergunto, mães, você morreria pelos seus filhos? Eu acho que eu já sei a resposta e eu tenho certeza que a resposta é sim, né?
Então, por que você não vive por eles? Então, essa é uma das principais reflexões que eu quero deixar aqui hoje. Se a gente se coloca nessa posição de supermãe, em que eu morreria pelos meus filhos, eu daria a minha vida por eles, por que é que a gente não vive por eles também? Tenho certeza que as crianças olham para a gente e sentem quando a gente está triste, quando a gente está oprimido, quando a gente está muito feliz, quando a gente está enérgico, quando a gente estar presente. E quando a gente não está com a cabeça em problemas, né? Então, que a gente saiba viver pelos nossos filhos muito mais do que morrer por eles. Porque a morte, né, no sentido literal da palavra, é o fim, mas o viver são renovos, recomeços todos os dias. E para fechar a reflexão, o autocuidado aí fortalece a autoestima, nos empodera. Ao cuidar de si mesmo, você demonstra que se valoriza, criando um ciclo positivo. Quem se sente bem tende a tomar melhores decisões para o próprio bem-estar. Então, a mensagem que a gente passa para o nosso autoconsciente, subconsciente, né? Que quando eu estou com autoestima em dias, eu estou dizendo para mim mesmo que eu mereço ser cuidada. E aí a gente extrapola esse sentimento para além de nós mesmos. A gente começa a avaliar quem está do nosso lado, nossa rede de apoio, nossos relacionamentos, porque a gente absorve esse sentimento de merecer ser cuidada. Porque quando a gente está com a autoestima em dias, a gente consegue perceber o que é estar feliz, o que é estar se sentindo valorizada e quer estar sempre nesse cenário, e a gente vai lutar por estar sempre nesse cenário, né? E tem um vídeo aqui que Ô, Maíla, pela sua experiência, a melhor estratégia é reproduzir o vídeo ou mandar o link para todo mundo reproduzir de forma individual, por conta de peso de internet? O que é que você acha? Vamos tentar reproduzir? Aí, se Vamos, não, aí a gente compartilha o link. tá. Só esse teste primeiro, vocês conseguiram ouvir o áudio Ouvir? ou Não, mudar a ver forma de sim. compartilhamento? Parei de compartilhar o slide para compartilhar a tela toda, para botar o vídeo em tela cheia. Só um teste. Conseguem ouvir? Não. Ouvindo, não. Falaram que não conseguem ouvir? Não. Volta a play de novo aí para ver. Deixa eu fazer o contrário aqui também. Ligar esse outro notebook que eu tô, ligar o microfone dele, para deixar os dois ligados. Vamos lá. Testando de novo, para ouvir na sua totalidade o vídeo, que é muito bom. Conseguiram ouvir? Não. Manda um link no chat para ver se a comunicação consegue colocar para gente. Meus colegas aí da comunicação, deixa eu desligar o microfone, tá duplicado. Me ajudem agora, meus assessores, que eu tô muito chique hoje. Produção, Vamos lá. produção, por Produção, favor. produção chamando. Produção, por favor, help-nos. Chat. Help-nos. Gente, estou botando no chat, mas esperem para ver se consegue compartilhar para todo mundo antes de clicar individual. Botei no chat. Enquanto isso, tem alguns comentários aí, viu, Amanda, para ti. Já estou curiando aqui o chat. Comunicação já está projetando. Essa produção é osso, viu? Está aí. Então, viu? Esse cara tem Excelente. demais. Rapidinho, parece que foi. Tava no automático. Ela soltou. Já.
Tô bem assessorada. A minha mãe é bonitona. Baixinha. Meio loira, de cabelo liso. É gordinha, é morena. Como ela tá assim, maravilhosa agora, né? Com esse vestido. Ela tem os olhos verdes. Tem cabelos brancos já, né? Demorou, viu? Pensam que a gente é irmã. Eu falei, mãe, não desminta, hein? É irmã. Ela tá com um casaquinho. Assim, do rosto dela, né? Sei que ela é morena, né? E eu me lembro, assim, eu na cama do hospital e ela cantando para mim, que foi uma lembrança que ficou muito, muito forte. Faz 3 noites que eu não durmo lá. Naquele dia, ninguém no hospital havia falado para ela que eu estava cega. E ela entrou toda feliz, contente, né? Aí eu falei, mãe, para, eu tô cega. Aí ele falou, vai dar tudo certo. Eu tô aqui, a gente vai vencer junto. No dia 19 de novembro tem uma imagem que eu sempre nunca mais vou me esquecer. Eu lembro que eu durmo no sorriso dela, que sempre vai estar marcado comigo eternamente. E que agora, no momento, eu não visualizo mais, né? Só imagino mesmo. Minha mãe foi a minha visão. Eu queria desistir e ela não deixou. Você olha para ela, você não percebe que mulher que ela é. Mas quando você começa a conviver, você vê que ela é uma pessoa capaz de se doar. E eu sou a maior beneficiada. Eu acho que ela é a senhorinha mais linda desse mundo, a pessoa mais gostosa. Me espelhando na minha mãe. Eu vou ser uma mãe bem dedicada, vou ser bem preocupada, mas vou ser uma mãe como a minha mãe, uma mãe maravilhosa. E sempre que eu penso em coisas boas, é na minha mãe que eu penso, né? Deixa eu ver se eu consigo retomar a fala. Esse é um vídeo da Chili Beans, foi feito para o Dia das Mães, mas eu não podia deixar de trazer aqui, porque essa é a mensagem: os nossos filhos nos enxergam de qualquer forma. Tu deixou todo mundo desidratado agora, né? Que a gente consiga, né, se colocar nessa posição aí de mães da melhor forma, que nós conseguimos estar bem para que os nossos filhos nos enxerguem bem, nos sinta bem, para além do que os olhos veem, porque um corpo quando junta com o outro, liberam energias que o outro sente também, né? E que a gente consiga estar o tempo todo aí transmitindo só coisas boas, mas para isso a gente precisa estar bem. Não caia em contos como esses que a gente conversou aqui hoje. Eu espero que o conto da nossa vida seja com finais felizes, né? E que a gente consiga contar sempre o outro lado da história, o outro lado do Chapeuzinho Vermelho, o outro lado da Bela Adormecida, que é o lado bonito que a gente conta para as nossas crianças. Mas que não seja só uma fala para impressionar as crianças, que seja realmente a forma como a gente vive, que a gente seja aí a princesa da nossa história, a rainha da nossa história, que o espelho meu, sempre vire para a gente de volta e diga: você é maravilhosa, da forma que você é. Né? E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. E eu acho que a Johanna vai falar aqui com a gente, né? Que ela já está de câmera ligada, lindíssima, aí com os olhos cheios de lágrimas. Ai, Amanda, obrigada, viu? E Johanna, tá contigo, né? Você, além de mulher, mãe, filha, tem todos os papéis aí, mais do que ninguém Eita, para pau. fazer essa fala aí de agradecimento oficial para Amanda, né? Eu ficaria aqui. Pode seguir, Amanda, pode seguir, pode seguir.
Mas a gente precisa encerrar porque todo mundo tem seus afazeres e foi maravilhoso, Amandinha, assim, eu não tinha dúvida da tua competência como profissional, admirava como eu admiro ainda mais aí nesses papéis aí agora juntinhas. Eu tenho duas crianças, né, de 13 e 8 anos, e aí não é fácil, nenhuma fase vai ser fácil. Eu lembro demais no puerpério do primeiro bebê, que eu disse, eu chorando, eu disse, mãe, nunca mais eu vou dormir uma noite toda. Aí ela disse, minha filha, não vai. Aí eu parei assim, os olhos, como não vou? Porque a cada momento é uma preocupação diferente, gente. A todo momento vai ser uma preocupação diferente. A gente vai dormir, não se preocupe, vamos tomar banho sozinha, sem plateia, vai ter esse momento. Mas, de fato, o sono não é mais o mesmo, a mulher não é mais a mesma, tudo muda, tudo muda. Eu também lembro claramente que a minha primeira obstetra disse, como é a sua vida? Aí eu expliquei para ela, tá, vai tudo mudar. Ela disse assim, vai tudo mudar. Aí eu fiquei, claro, né? Mas achando que era bobeira, mas não, realmente muda tudo. E a gente precisa administrar os sentimentos, as relações, rever realmente amizades, como tudo perfeito. Tu fala, Amanda, de que algumas coisas são necessárias serem rompidas ali, algumas relações são necessárias, algumas coisas precisam dar um basta mesmo. E a gente se encontra, com o tempo a gente se encontra. É uma nova Johanna, é uma nova mulher, é tudo novo, não só para a mulher, mas como para o homem também, e para a rede de apoio em si, quando tem. E belas palavras, belos conselhos, é isso mesmo, a gente está junto, está misturado, e a gente precisa se unir cada vez mais como mulher, como mães profissionais, porque nós merecemos todos esses papéis são nossos, sim, é de mãe que trabalha, e aí, ai meu Deus, eu estou muito ausente, o tempo tem que ser o tempo de qualidade, né? É o tempo que você tem com qualidade, então não vai mesmo uma mulher que está em casa sem trabalho fora, porque trabalho dentro de casa tem, ela vai ter um tempo restrito. Então, que esse tempo seja bom, de qualidade, com quem nós amamos. E muito obrigada, muito obrigada. Já quero mais momentos, já pode agendar aí mais momentos com a mamãe Amanda. Muito obrigada, gente, a todos aí presentes. E foi um privilégio, gente, estar aqui. Muito obrigada, Amanda. Obrigada, Johanna, pelo encerramento aí que a gente teve, como ela bem falou, né? Ela tem dois aí, mãe de meninos. E eu quero deixar só uma frase que foi uma reflexão uma vez que eu escutei da minha psicóloga. E faz muito sentido porque talvez é algo que a gente, enquanto mulher, que não é mãe, mas enquanto mulher, a gente é moldada sobre isso, né? De assumir muitos papéis. E aí eu quero deixar essa reflexão que foi que a minha psicóloga me disse: você é uma mulher maravilhosa, mas você não é a Mulher Maravilha. Tipo assim, nós não. E casa muito bem com essa questão dos contos, né, que a Amanda trouxe, de que nós não vamos conseguir dar conta de tudo, mas a fala da Amanda foi muito feliz, assim, quando ela trouxe dicas, né, do sentimento realmente, né? E aí a Hannah vem para complementar, de dizer dos pontos que não é só o conto de fadas, dos pontos a desenvolver, e aí que a gente se acolha realmente, se abrace com relação a isso. E mais uma vez agradecer super por esse momento aqui, muitos comentários, viu? Muitos feedbacks, Amanda, para você aqui no chat. O pessoal dizendo que foi a melhor live e foi um dos melhores momentos, realmente foi muito acertado a gente ter conseguido fazer diante de toda a correria que é, né, dentro do negócio, a gente sabe, e te agradecer aí profundamente pela tua disponibilidade e disposição de conduzir esse momento com a gente, tá? Vou pedir para a gente fechar que o pessoal que está na sala ainda liguem as câmeras, né? Quem se sentir confortável, quem tiver com câmera, só para a gente fechar, fazer daquele registro bem lindo, né? Todo mundo com aquele sorrisão. Quem tiver de licença maternidade, bota o nenenzinho aí na foto também, que é para a gente poder fazer a foto com todo mundo junto. Pedir apoio aí da produção para estar registrando esse momento. Pode ser? Vamos lá. Oi da produção. Aproveite, vocês estão em horário de trabalho, tá todo mundo arrumado, que chega em casa, a gente já sabe como que é. O pessoal tá ligando as câmeras aí, começando a aparecer. Olha os roxinhos surgindo. A Mi está aqui, agora que eu estou vendo, gente, a gente também expandiu a live, abriu para o restante das empresas do grupo, né? Então, obrigada aí pela participação de quem é aí das outras empresas, da Camed Saúde, Camed Corretora, Creche, né?
Então, a gente é um espaço de compartilhar realmente sentimentos e dicas, né? E orientações. Obrigada pela presença de todo mundo que está aqui. Várias câmeras ainda fechadas, mas vamos fazendo esses nossos registros, né? Sorrisão. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Amanda, obrigada, Johanna, Obrigada pelo obrigada a todo mundo que ficou convite, até o obrigada pelo finalzinho. espaço. Foi excelente, foi um momento muito rico, muito lindo, para mães, para não mães, mulheres. Obrigada, gente. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, Obrigada, gente. meu povo, bom Obrigada. trabalho. Tchau, tchau. Bom final de expediente e excelente final de semana, né? Sim, aproveitem o tempo para se reencontrar, para reviver, para fazer coisas que a gente fica querendo a semana toda. Amanda, o momento foi tão bom aqui, ó. A gente finalizou aqui uns 30 minutinhos depois, 20 minutinhos, mas nem deu para sentir, viu? Que massa, massa. Obrigada, viu, meu povo? Tchauzinho. Tchau, tchau.